Eu vou sair da Praça 7, vou pegar uma ponte aérea e vou dar um pulinho lá em Roma, na Itália, mais precisamente na Praça de São Pedro, no Vaticano. Nosso Eustáquio Ramos está comigo, não tá, Alex? Oi, Eustáquio, boa tarde pra você. Conta aí pra mim, ou melhor, pros ouvintes da Itatiaia, nesses últimos momentos aí do velório do Papa Francisco. Boa tarde aí pra você. Boa tarde, Júnior Moreira, boa tarde aos integrantes da mesa, boa tarde a quem nos acompanha na Itatiaia. Aqui no Vaticano já é boa noite, são 7h19 e assim como ontem na hora da nossa participação, mesmo sendo depois de 7 horas da noite, ainda está claro aqui no Vaticano. E para quem está no YouTube, estou privilegiando com mais uma imagem belíssima ao fundo da Basílica de São Pedro e o entardecer aqui, né? O pôr do sol, muito bonito realmente aqui no Vaticano. E, Júnior Moreira, no momento em que o velório do Papa Francisco é encerrado, depois de 3 dias de uma gigantesca peregrinação, milhares de pessoas das mais diversas nacionalidades, idades, classes sociais acompanharam o velório. O último balanço dava conta de que 130 mil pessoas passaram nesses 3 dias aqui na Basílica de São Pedro para o velório do Papa Francisco. E um outro número estrondoso, Júnior Moreira, que acaba de ser apurado pela Itatiaia, é que amanhã, na missa de despedida, a partir de 10 horas da manhã, horário do Vaticano, 5 horas, horário do Brasil, cerca de 200 mil pessoas estejam aqui na Praça de São Pedro e nos arredores para acompanhar, porque será o último momento de participação do público na despedida do Papa Francisco, porque o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica a 4,5 km aqui da Praça de São Pedro, não haverá a presença de público, de autoridades, só religiosos próximos à alta cúpula da Igreja Católica. Não haverá a presença de público lá, nem de autoridades. Amanhã haverá missa de despedida entre 10 da manhã e meio-dia, aproximadamente, cerca de 2 horas de duração, e depois haverá o traslado do corpo daqui até a Basílica de Santa Maria Maggiore. E lá o sepultamento. Tanto que não haverá o acesso das autoridades, que a presença das autoridades aqui no Vaticano é principalmente na missa de amanhã, às 10 da manhã. As cadeiras já estão posicionadas, tudo pronto aqui, sistema de som, já que 200 mil pessoas devem participar, acompanhar a missa amanhã. Já tem um grande sistema de som espalhado pelos arredores aqui da Praça de São Pedro, telões, então assim, uma grande estrutura para quem não conseguir ficar pertinho mesmo da Basílica, conseguir acompanhar a cerimônia entre 10 da manhã e meio-dia aproximadamente. Aí depois haverá o traslado e o corpo será sepultado depois de meio-dia na Basílica Santa Maria Maggiore, viu, Júlio? Ô, Eustáquio, é muito legal acompanhar esse tipo de cobertura, apesar de ser uma cobertura triste, né? Mas depois que o Papa morreu, essa cobertura é muito necessária, né? Acima de tudo, a gente está falando da principal religião que a gente tem hoje no mundo, aqui no Brasil, né? Um país muito católico, apesar do crescimento do protestantismo, né? Dos evangélicos, mas ainda um país muito católico. Mas eu queria falar com você, e aqui no Chamada Geral acho que isso é permitido, né? Um programa mais leve, mais descontraído. Eu gosto muito de falar com os repórteres que entram ao vivo comigo assim, da periferia da cobertura, né? E aí mais cedo eu tava conversando com você, trocando ideia, você tava me contando algumas curiosidades. E a gente tá num momento aqui no Brasil de inflação, de preço alto, tá tudo muito caro. Você vai no supermercado, você sai com uma sacolinha e paga R$300 e tal. Bom, como é que tá essa situação aí na Itália, Eustáquio? Você já conseguiu sentar num restaurante para jantar? Você já precisou de ir numa farmácia aí, na Araújo daí, comprar alguma coisa? Os preços estão caros aí também, Eustáquio? Ô Júnior e ouvinte da Itatiaia, integrantes da mesa, surpreendentemente as coisas não estão tão caras aqui. Eu tô dizendo no dinheiro do país, no euro, né? Porque se a gente converter R$6,50 o euro, né? A gente fica assustado, né? Uma coisa de 50 euros, por exemplo, dá mais de R$300. Se a gente converter, a gente fica assustado. Mas no dinheiro aqui do país, né? Que é o euro, as coisas não estão caras. E eu fiquei surpreso positivamente porque a última experiência internacional na eleição americana, estive em Nova York, tudo muito caro por lá, viu, Júnior? Tudo muito caro. Um prato, 50, 60 dólares para uma pessoa, 70, 80 dólares. O transporte muito caro. Qualquer pequeno deslocamento que você fazia lá era 80 dólares, 100 dólares, uma coisa estrondosa. E vindo para cá, eu imaginei, nossa, lá na Itália, lá na Europa também a situação deve ser a mesma, né?
mais uma vez destacando, não convertendo a moeda. E chegando aqui, eu tive uma surpresa agradável. Por quê? Não que as coisas estejam baratas, estejam de graça, mas eu acho que está num preço que me surpreendeu positivamente, um preço razoável para o dinheiro daqui. Eu digo em relação a lanches, em relação a restaurante, em relação a loja de souvenir. Por exemplo, tem chaveiro aqui, eu que sou um colecionador de chaveiros, chaveiro a €1. €1. Você não imagina isso lá nos Estados Unidos, alguma coisa valendo $1, ou no Brasil, R$1. Aqui, o transporte, por exemplo, o táxi ou Uber, em alguns deslocamentos razoáveis, vamos dizer assim, não passa de €15. Em Belo Horizonte, por exemplo, alguns deslocamentos que você faz dá R$30, R$40, R$50. Então a gente fica muito assustado. Lá nos Estados Unidos, então, não se fale. Então, Júnior, assim, a gente não teve, como a gente está trabalhando, a gente não teve tempo de ir a shoppings, ir a lojas, fazer compras, mas nesses locais que eu estou dizendo, né, lanchonetes, cafeterias, numa farmácia, numa loja de souvenirs, os preços estão, na minha avaliação, dentro do razoável. Nem muito barato, mas também nem muito caro, como a gente está vivendo no Brasil, principalmente em relação ao preço dos alimentos e o que eu percebi nos Estados Unidos no mês de novembro. Então, é mais uma surpresa positiva. Ontem eu falava do clima ameno aqui, de colaboração, de solidariedade, e eu acho que é mais um ponto positivo que eu estou percebendo aqui em relação aos preços. Agora, a gente não sou economista, não sei dizer por que tem essa realidade aqui na Itália em relação aos preços mais acessíveis, mais razoáveis, e nos Estados Unidos algo muito exagerado na alimentação, no transporte, nos pontos turísticos, e no Brasil nem se fala, né? Principalmente em relação ao preço dos alimentos. É legal ouvir isso de você, porque a gente está falando de uma região turística, né? Uma das principais regiões turísticas do mundo, né? O mundo inteiro passa por Roma, e você falando que mesmo nessa região turística o preço não está tão alto assim. O Eustáquio, só pra gente fechar, eu queria ficar batendo papo com o Eustáquio aqui a tarde inteira, porque eu adoro essas periferias da cobertura, mas o presidente Lula chegou aí a Roma, né, hoje mais cedo. Ele não chegou mesmo a falar com a imprensa, não, né? Não, o desembarque, o horário daqui, né, foi por volta de 1h10 da tarde. Ele foi para a residência da Embaixada do Brasil na Itália, que fica em Roma, fora aqui do Vaticano, em Roma, mas fora do Vaticano. E a assessoria mandou uma informação dizendo que ele viria ao velório às 4h30 da tarde e que, quando voltasse à Embaixada, iria falar com a imprensa. Então a imprensa foi toda para a Embaixada, saiu aqui da Praça de São Pedro, foi para a Embaixada, só que chegando lá, a entrevista coletiva do presidente Lula foi cancelada. Ele não falou mais com a imprensa. E, na verdade, a vinda dele ao velório foi muito rápida. Não demorou meia hora. A gente estava lá na porta da embaixada, vimos a comitiva sair, né? O presidente Lula com as autoridades que estão com ele, e menos de meia hora depois, todo mundo retornou. E aí a entrevista coletiva foi cancelada, o presidente Lula não falou com a imprensa, mas ele está aqui na embaixada, junto com a primeira-dama Janja e outras 18 autoridades que foram convidadas por ele.